Bom dia, turma. Vamos trabalhar hoje com igualdade de matrizes. Então, duas matrizes elas vão ser iguais, primeiramente, quando elas tiverem o mesmo formato, ou seja, elas precisam ser do mesmo tipo, mesmo tamanho, e elas vão ser iguais quando seus elementos forem iguais, tanto nos valores como nos posicionamentos. Então, aqui nós temos uma matriz 2 por 2, tá? Onde o seu elemento da primeira linha e da primeira coluna vale 3, da primeira linha da segunda coluna vale 0. Da segunda coluna, a primeira linha vale 2, e da segunda coluna, a segunda linha vale menos 1. E aqui você tem uma matriz B com elementos genéricos x, y, w e k. Então, para essas duas matrizes serem iguais, o que vai acontecer? Esse elemento aqui da primeira linha e primeira coluna, ele tem que ser igual a esse aqui, desse elemento da primeira linha e primeira coluna. Aqui, primeira linha, segunda coluna, tem que ser igual à primeira linha, segunda coluna. O elemento daqui, segunda linha, primeira coluna, tem que ser igual ao elemento daqui, segunda linha, primeira coluna. O elemento daqui, segunda linha, segunda coluna, tem que ser igual ao daqui, segunda linha, segunda coluna. Então, a gente basta igualar os dois. Então, 3 é igual a x, tá aqui. 0 é igual a y, tá aqui. 2 igual a w, tá aqui. E menos 1 igual a k, tá aqui. Então, você igualou as duas matrizes, tá? Então, a matriz B, ela vai valer a mesma coisa que a matriz A. Então, a matriz B, se a gente fosse escrever, ela seria semelhante à matriz A, certo? Que elas são iguais. Isso aqui seria a matriz B. E a gente já calculou os valores desconhecidos. Existem situações que a gente vai acabar caindo numa equação do primeiro grau. Então aqui, temos duas matrizes. Dessa vez a matriz é uma matriz de 3 linhas e uma coluna, tá? As duas. Aqui você tem primeira linha, primeira coluna, o valor x. Aqui, segunda linha, primeira coluna, valor 2. Terceira linha, primeira coluna, menos 4. Nessa matriz aqui, nós temos primeira linha, primeira coluna, 5. Segunda linha, primeira coluna, 2 e y. Terceira linha, primeira coluna, menos 4. Então, para ser igual, esse tem que ser igual a esse tem que ser igual a esse e esse tem que ser igual a esse. Então, vamos lá. X igual a 5, ok. 2 igual a 2y, tem que calcular. E menos 4 igual a menos 4. Então, essa daqui não vai ter conta. Essa daqui eu já encontrei o resultado. Mas essa daqui eu tenho que fazer a conta. Então, isso aqui é uma equação do primeiro grau. 2 igual a 2y. Vou calcular isso. Passa 2y para o outro lado, passo 2 para cá. Os dois ficam negativos. Multiplico por menos 1, os dois ficam positivos. Tá vendo? Passo 2 dividindo, eu tenho 2 dividido por 2. Y é igual a 1. Então, eu calculei os dois valores desconhecidos, x e y. Então, a minha matriz C vai ser 5, 2 e menos 4. A minha matriz D vai ser 5, 2 e menos 4. Elas são iguais. Exemplo 3. Então, aqui eu tenho uma matriz de 2 linhas e uma coluna, 2 linhas e uma coluna. Aqui eu tenho x mais 1 igual a 5. Desculpa, aqui eu tenho x mais 1 na primeira linha, primeira coluna. Aqui eu tenho 6 na segunda linha, primeira coluna. Aqui eu tenho 5 na primeira linha, primeira coluna. E aqui eu tenho w menos 21 na segunda linha, primeira coluna. Então, para essas duas matrizes serem iguais, eu tenho que fazer x mais 1 igual a 5, que é isso aqui, e 6 igual a w menos 21. Então, eu tenho duas equações. Para eu descobrir o valor do x, eu tenho que calcular essa equação. Para eu descobrir o valor do y, eu tenho que calcular essa equação. Então, eu venho aqui, tá vendo? Separei 1 e 2. Então, vou calcular a primeira. X mais 1 igual a 5. Passo 1 para o outro lado, então eu tenho 5 menos 1, o x é igual a 4. E a segunda, 6 igual a w menos 21. Passo o w para lá e o 6 para cá. Então, o w fica negativo, o 6 também. O menos 21 se mantém, porque ele não trocou de lado. Multiplica por menos 1, eu vou ter mais w mais 27.
encontrei o valor do x, que é 4, e o valor do w, que é 27. Então, aqui a minha matriz vai ser 5 e 6, e aqui 5 e 6, tá? Porque quando você substitui, 4 mais 1 vai dar 5, e aqui você vai ter 27 menos 21, que vai dar 6. Então, as duas matrizes são iguais. Pode acontecer de não ser uma equação do primeiro grau, ser uma do segundo, às vezes ser uma equação completa do terceiro, mas aí é só você resolver direitinho, igual a gente resolveu aqui.